Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja. Eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui estudando sobre a carta encíclica Veritatis Splendor, o esplendor da verdade, do nosso querido Papa São João Paulo II. Estamos no terceiro capítulo desse documento, que tem como título Para não se desvirtuar a cruz de Cristo. E estamos estudando sobre um subtítulo, que é o bem moral para a vida da igreja e do mundo. Hoje nós vamos entrar aqui a partir do versículo número 106, moral e nova evangelização. Bem, nós já comentamos um pouquinho sobre ele no finalzinho do nosso último programa, então nós vamos aqui puxar o fio da meada novamente, não é? Então, moral e nova evangelização. A evangelização é o desafio mais forte e sublime que a igreja é chamada a enfrentar desde a sua origem. Na verdade, a proporem este desafio não são tanto as situações sociais e culturais que ela encontra ao longo da história, como sobretudo o mandato de Jesus Cristo ressuscitado, que assim define a razão da existência da igreja. Ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova a toda criatura. Bem, esse então é o início aqui dos nossos estudos de hoje, né? A igreja, ela tem um propósito de evangelizar. Claro, a igreja, ela participa do tríplice munus de Cristo. Quer dizer, os três serviços de Cristo, os três ministérios que Cristo veio fazer. Cristo tem que governar a igreja, tem que santificar e tem que evangelizar. Então, governar a igreja quer dizer tomar conta. Por isso temos a hierarquia, desde o Papa, os cardeais, os bispos, os sacerdotes, os diáconos. Então, todos tomam conta da igreja, ajudam a manter em ordem esta igreja. Então, é a hierarquia da igreja. Então, o governo da igreja, não é? E claro, e sobre todos esses homens que estão à frente da igreja, está Deus, está o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que governam a igreja, evidentemente, com as moções do Espírito, claro, iluminando a mente desses homens, o coração, para que eles escutem de Deus as coisas que Deus tem para falar. Então, o governo da igreja. Evangelizar, né? Evangelizar ensinar, né? Então, o tríplice munus de Cristo é governar, santificar e ensinar. Então, ensinar, no caso, né, é a instrução aí, é a catequese, é o evangelho, é a pregação do evangelho. Então, é isso que nós temos, que a igreja faz continuamente, pregando sempre, sempre, sempre a palavra de Deus todos os dias, não é? E também santificando. Então, a igreja santifica tudo que ela toca, não é? Tanto os fiéis quanto as coisas que são apresentadas aos sacerdotes, aos diáconos, santificam também. E, claro, santifica especialmente toda a comunidade, né? Toda a paróquia, toda a diocese. Então, santifica, sim, pelos sacramentos, pelas bênçãos, claro, mas principalmente os sacramentos, ok? Mas agora aqui ele está falando nova evangelização, né? Ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova a toda criatura. Então, quer dizer, anunciar. Anunciar com força, com fé, com coragem, com audácia. Claro, a pessoa fala, mas eu não sei pregar, não sei ensinar assim como você ensina, ou como outros ensinam. Tudo bem, você ensina com a vida. Você ensina com o seu exemplo, com o seu testemunho, né, de que você acredita, de que você vive esse amor de Deus. Independente de se o mundo está caindo, você vive o amor de Deus. Então, essa é a sua evangelização. Não é? É com a sua vida que você prega, que você ensina também. Não só com palavras como nós fazemos aqui, ok? Mas o momento em que estamos vivendo, pelo menos numa extensão grande da humanidade, é mais o de um formidável incitamento à nova evangelização. Ou seja, ao anúncio do evangelho sempre novo e sempre portador de novidade. Uma evangelização que deve ser nova no seu ardor, nos seus métodos e na sua expressão. Então o evangelho é sempre o mesmo? O evangelho sim,
O evangelho não muda. Ele é sempre a boa notícia. Por que ele é sempre a boa notícia? Por que ele é sempre manchete? Vamos dizer assim, no jornal tem as manchetes do dia. Seja jornal escrito, seja o noticiado pela rádio, seja o assistido pela televisão. Então ali tem as notícias do dia. Pois bem, o evangelho é sempre a melhor notícia do dia. Sempre. O evangelho é o mesmo. Só que o evangelho, ele liberta, ele cura, ele salva. A todo instante, a todo momento, de 1000 formas diferentes. Então ele sempre é novo? Sim, ele sempre é novo, ele é atual. Sempre. Agora, como que é o anúncio deste evangelho? Sim, ele deve ser novo, o anúncio do evangelho. Deve ser novo no seu ardor, quer dizer, nós vamos anunciar calorosamente, fervorosamente, com muita fé. Então, novo no seu ardor. Ok. Nos seus métodos. Como que nós vamos evangelizar? Bem, hoje então nós temos rádio, nós temos televisão, nós temos a internet, temos o Facebook, o YouTube, o Instagram. Então devemos usar todos esses meios? Sim, porque são novos tempos, não é? O tempo da informática. Então vamos usar da informática sim para evangelizar. Então novos métodos, ok? E também na sua expressão. Novo na sua expressão. O que significa isso? Você criar formas de você vivenciar o evangelho na sua vida. Então você expressa com a sua vida o que você acredita no evangelho de Cristo. Se você acredita, você vive. Então aí está. Então viver, sempre viver aí o evangelho do Senhor. Principalmente o que estamos vendo aqui, os 10 mandamentos, a sua moral. Então não sair da moral. Por isso que o título desse 3º capítulo é para não se desvirtuar a cruz de Cristo. Então não posso desvirtuar a cruz de Cristo. O que é desvirtuar? É tirar do seu vértice. Não posso tirar. A cruz de Cristo tem um significado. Ela cura, ela liberta e ela salva. E ela perdoa, redime, ela te liberta. É por isso que redime, não é? Então vem de redenção. E ela também vem de remissão. Por quê? Porque perdoa. Então nós não podemos perder este objetivo da cruz de Cristo, esse vértice. Não podemos perder. Não podemos desvirtuar, quer dizer, tirar o objetivo da cruz de Cristo. Não podemos. Agora, para não se desvirtuar a cruz de Cristo, temos que viver o que essa cruz nos oferece. Então, toda a libertação que ela nos oferece, toda a cura, toda a salvação que vem dela, do sangue derramado na cruz por Cristo. Então, jamais podemos perder essas essências, esses pontos básicos da fé cristã, jamais. Então, não podemos desvirtuar a cruz de Cristo. Quer dizer, não podemos sair do que ela conseguiu para nós, toda a vitória que Cristo trouxe para nós através da sua cruz. Quando todos pensavam, olha, já está morto, pronto, tudo acabou. Não, é agora que está começando. É exatamente agora que está começando. Então é isso, não podemos desvirtuar. Mas temos que testemunhar, viver o que a cruz de Cristo nos oferece. Em todo o seu potencial, evidentemente. A descristianização que pesa sobre povos e comunidades inteiras, outrora ricas de fé e de vida cristã, comporta não só a perda da fé, ou de qualquer modo a sua ineficácia na vida, mas também e necessariamente um declínio ou um obscurecimento do sentido moral. Então veja, querido irmão, querida irmã, o Papa já na época dele, aqui o Papa João Paulo II, veja que já fazem alguns anos, né, que ele não está mais à frente da igreja, evidentemente, já morreu, ok. Então ele escreveu esse documento aqui há muitos anos atrás. E já naquele tempo, então, ele já estava dizendo, já estava reparando que estão descristianizando a igreja. O que é descristianizar? Quer dizer, tirar do seu coração Cristo. Vão colocando outras coisas, ideologias, métodos novos de vida, de procedimento.
Pessoas que antes rezavam não rezam mais, participavam tanto dos sacramentos, já não participam mais tanto, já não dão mais testemunho de fé, não dão mais. Estão vivendo aí as coisas que o mundo moderno oferece. Então aqui uma reclamação de São João Paulo II, nosso querido, né, Papa, que foi na época aí um maravilhoso, durante 25 anos esteve à frente da igreja. Então, ele está dizendo aqui que infelizmente está acontecendo isso já na época dele, imagine agora, né? Principalmente agora que nós tivemos aí a pandemia, então as missas foram, as igrejas foram fechadas e tudo mais. Então o que nós estamos sentindo? Que muita gente não está voltando para a igreja. E olha que já passou o Covid, já não tem mais perigo, todo mundo já foi vacinado. Então, quer dizer, já é para ter voltado todo mundo, não é? Mas a gente vê que não tem todo mundo na igreja. E estão faltando muitas pessoas. Então por quê? Pessoas que perderam o sentido da fé. E essas pessoas têm que ser resgatadas. Se você sabe, se um vizinho seu, um amigo seu, irmãozinho seu de caminhada, irmãzinha, você sabe que parou de ir na missa, vai fazer uma visita na casa, vai rezar um terço lá com ela, com ele. E convida, né? Convida para ir sim. Voltar aí na Santa Missa, claro, voltar a viver a vida na igreja, meu Deus do céu. Como que nós vamos abastecer a nossa fé? Como que nós vamos abastecer? É só com Deus que se abastece, não é verdade? Com os sacramentos. Então um declínio e um obscurecimento do sentido moral. Moral quer dizer, já não estamos tanto mais buscando a santidade. Estamos relaxando, um relaxo na santidade, então, e aí o pecado começa a entrar, e aí a gente começa, né? Porque muita gente ficou em casa, aquela coisa de ficar em casa, então muita gente viciou na televisão, nos programas televisivos, internet, Google, essas coisas, que se a pessoa não tiver aí uma firmeza, ele vai caminhando por coisas muito erradas, não é? Então, quanta gente que entrou nessa. Então aí está. Mas o Papa reclamava já naquele tempo, né? Quer também pela dissipação da consciência, da originalidade da moral evangélica, quer pelo eclipse dos próprios princípios e valores éticos fundamentais. As tendências subjetivistas, relativistas e utilitaristas, hoje amplamente difundidas, apresentam-se não simplesmente como posições pragmáticas, né, como posições de ação, como prática comum, mas como concepções consolidadas do ponto de vista teorético que reivindicam uma sua plena legitimidade cultural e social. Então aí está o afastamento das pessoas, a busca por essas tendências relativistas, né? Por exemplo, uma tendência relativista. Tanto faz eu ser católico, eu ser protestante, eu ser espírita, tanto faz. Deus está em todos os lugares. Então isso é um relativismo religioso. É um relativismo e está errado. Está errado. Olha, o Senhor fundou uma única igreja. Ele fundou a Igreja Católica, a Igreja Apostólica, que é a Igreja dos Apóstolos, que nós temos até hoje. Essa igreja é a nossa igreja. Ele não fundou outras igrejas. Mas muitos homens fundaram centenas de igrejas, milhares de igrejas cristãs, com o nome de Cristo. E também criaram outras ideologias, criaram outras doutrinas, como temos aí o Evangelho segundo Allan Kardec, por exemplo, o Evangelho Espírita, que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo, absolutamente nada. Então temos aí várias coisas que nos tiram da verdade, da luz de Cristo, nos tiram. Mas se as pessoas, para se desculparem, para darem para si mesma uma base para dizer que ela está certa, ela diz então, Deus está em todo, Deus é o mesmo Deus, está em todos os lugares, então tanto faz estar aqui ou estar ali. Bem, sabemos que não é assim, ok? A evangelização e, portanto, a nova evangelização
Comporta também o anúncio e a proposta moral. Então são duas coisas, evangelização. O anúncio da verdade de Cristo, né? Cristo veio como Filho de Deus para nos redimir, tirar-nos do pecado original, tirar-nos das garras de Satanás, tirar-nos da morte. Sim, ele veio para isso, tudo bem, fundou a igreja, derramou o Espírito Santo, ótimo. Mas é a proposta moral. Como que eu, seguidor de Jesus Cristo, tenho que pautar a minha vida? Como que eu tenho que viver a minha vida como cristão, como irmão de Cristo, filho do mesmo Pai de Cristo? Claro, por adoção, mas somos filhos, herdeiros da vida eterna. Como que nós devemos nos comportar? Então, existe a lei moral. Tem que ter. Eu não posso viver de qualquer jeito. Eu já sou filho de Deus, eu já estou salvo, eu vou na missa todo domingo, eu comungo o corpo de Cristo, eu rezo, tal. Então, quer dizer, aí eu posso fazer o que eu quiser. Não, não posso fazer o que eu quiser. Eu tenho que seguir a lei de Deus, que me liberta ainda mais e que me coloca no caminho da perfeição. Jesus Cristo diz: vós me dizeis que eu sou perfeito, portanto, vós também procurai a perfeição. Sede perfeito, como meu Pai é perfeito, ele diz. Procurem a perfeição. O que é a perfeição, meu querido irmão, minha querida irmã? O que é, senão a renúncia ao pecado, a renúncia a si mesmo e seguir as instruções de Cristo, quer dizer, os seus mandamentos? Quem quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, sim, isso é que temos que fazer. Esse é o nosso caminho, não tem outro. Se você quer ir para a salvação, não tem outro caminho, é só esse. Não é? O próprio Jesus, precisamente ao pregar o reino de Deus e o seu amor salvífico, fez apelo à fé e conversão. Fez apelo à fé e conversão. E Pedro, com os outros apóstolos, ao anunciar a ressurreição de Jesus de Nazaré de entre os mortos, propõe uma vida nova a viver, um caminho a seguir, para ser discípulo do ressuscitado. Então, para sermos discípulos do ressuscitado, ele colocou um exemplo aqui, né? Que está, vou pegar a Bíblia aqui, que está em Atos 2, do 37 ao 41. São Pedro, então, quando inicia, né, quando ele faz o primeiro anúncio, já como chefe da igreja, então, nesse primeiro anúncio, ele já converte 5.000 pessoas, não é? É o primeiro discurso que ele faz como Papa, como chefe da Igreja Católica, né? Então, capítulo 2, versículo 37 a 41. Ao ouvirem estas coisas, ficaram compungidos no íntimo do coração e indagaram de Pedro e aos demais apóstolos: que devemos fazer, irmãos? Que devemos fazer? A mesma pergunta eu posso fazer hoje para o Senhor. Você também pode fazer para Jesus a mesma pergunta: Senhor, o que eu devo fazer? Mediante isso que estou escutando, que o Luiz Carlos está aí falando, o que eu devo fazer? Aí Pedro responde, para mim e para você: arrependei-vos. Arrependei-vos. Quer dizer, se liberte. Busque a confissão. Fale: não quero mais pecar. Eu me arrependo de tudo que eu fiz até hoje de errado na minha vida. Tudo que eu busquei, tudo que eu acreditei, tudo que eu me apaixonei e não eram as coisas de Deus. Eu pequei muito. Então me arrepender e ser batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós, para os vossos filhos e filhas, para todos que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. Ainda com muitas outras palavras, exortava-os dizendo: salvai-vos do meio dessa geração perversa. Os que receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia elevou-se a mais ou menos 3.000 o número de adeptos. 3.000 homens. Puxa vida. Então veja, aí está. Geração perversa. Aquela geração era perversa? E a nossa geração? É uma geração santa? Não, também
há muita perversidade, muita maldade, muita corrupção, muita malícia, muitos assassinatos, muitos roubos, muita mentira, muita falsidade, muita traição. Então também uma geração perversa, claro que é. Então o convite para você e para mim hoje: salvai-vos dessa geração perversa. Salvai-vos. Como que eu vou me salvar? Seguindo. Arrependendo primeiramente, né? Arrependendo dos nossos pecados e buscando a santidade, buscando a perfeição. É isso que o Senhor nos fala aqui hoje. Tanto ou mais ainda que pelas verdades da fé, é ao propor os fundamentos e os conteúdos da moral cristã. Então, além das verdades da fé que nós temos que propor, temos que falar, temos que anunciar, temos que viver essa verdadeira fé que Jesus é o único Salvador, não existe Buda, não existe o Masaharu Taniguchi, que é o fundador da Seishonoye, não existe Allan Kardec do Espiritismo, não existe ninguém que vai nos salvar. Ninguém, a não ser Jesus Cristo. Não existe. Não existe nenhum pastor de igreja protestante que vai nos salvar, a não ser que não existe. E também não existe nenhum padre que vai nos salvar, nem o Papa vai nos salvar. Quem nos salva é Jesus Cristo. Agora, claro que o Papa, os padres estão comprometidos com a verdade da fé, a verdade plena da fé, não a verdade relativista, uma verdade aí que vai pluralista, né, que vai se multiplicando. Ou então uma verdade que é interpretada ao pé da letra. Também é muito problemática essa verdade, interpretada ao pé da letra, não é? Então existem aí vários tipos. Nós temos que permanecer na verdade da fé cristã católica. Não podemos sair dessa verdade. Mas porque o meu cunhado ele é protestante, daí ele falou que lá na Bíblia está escrito nós não podemos adorar imagem. Claro que está escrito, não podemos mesmo. Quem que vai adorar imagem? Que é isso, adorar imagem? Onde já se viu adorar imagem? Nós não somos adoradores de imagem. Então é uma interpretação errônea, falsa, que fazem de nós. Eles usam desses artifícios para tirarem os católicos da igreja, dizendo: olha, está aqui na palavra e você faz coisa errada. Então, quer dizer, a igreja católica está errada, os padres estão errados, os bispos estão errados, o papa está errado, eles estão certos. Não é? Então veja, e quantas pessoas caem nessas armadilhas? Quantas? Então cuidado, né? Tanto ou mais ainda que pelas verdades da fé, é ao propor os fundamentos e os conteúdos da moral cristã. Nós estamos conversando aqui. Os 10 mandamentos, sua atitude, o que você vai fazer. Não é? Que a nova evangelização manifesta a sua autenticidade. Então, como que a nova evangelização demonstra a sua autenticidade? Quando ela prega a palavra de Deus com testemunho. Então, pregar a palavra de Deus, falar das coisas de Deus, qualquer um fala. Então vamos pensar assim: falar das coisas de Deus, qualquer um fala, decora ali e fala. Se você ensinar um papagaio, o papagaio vai rezar o Pai Nosso, vai rezar a Ave Maria, vamos supor, ele fala o que você ensinar para ele falar, ele fala. Se você ensinar Jesus é o Senhor, ele fala Jesus é o Senhor. Ok, mas aí que está, a dinâmica do Evangelho é esta, é você falar e viver. Se você não viver o que você fala, então claro que é falso, é bem falso, não tem jeito. Por isso que o Papa está falando aqui. A evangelização se manifesta na sua autenticidade quando você vive a moral dentro do cristianismo, dentro da sua fé. Daí sim ela é válida. E ao mesmo tempo, ele diz, expande toda a sua força missionária quando se realiza com o dom não só da palavra anunciada, mas também da palavra vivida, é claro. É particularmente a vida de santidade, que nós estamos falando aqui, resplandecente em tantos membros do povo de Deus, humildes e, com frequência, despercebidos aos olhos dos homens, que constitui o caminho mais simples e fascinante, onde é permitido perceber imediatamente a beleza da verdade, a força libertadora do amor de Deus,
o valor da fidelidade incondicional a todas as exigências da lei do Senhor, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Por isso, a Igreja, com a sua sábia pedagogia moral, sempre convidou os crentes, quer dizer, os que acreditam, a procurarem e a encontrarem nos santos e santas, e em primeiro lugar na Virgem Mãe de Deus, cheia de graça e toda santa, o modelo, a força e a alegria para viver uma vida conforme aos mandamentos e as bem-aventuranças do Evangelho. Então a Igreja sempre apresenta os santos da Igreja, né? Sempre apresenta. Então tá aí Santa Teresinha, Santo Agostinho, São Benedito, São Francisco, Santo Antônio. Meu Deus, né? Santa Edviges, Santo Escolástica, São Bento. Meu Deus, quantos santos maravilhosos. Nós devemos seguir o exemplo deles, porque eles também foram homens e mulheres que lutaram contra o pecado que havia no coração deles. Lutaram, sofreram muito para vencer os pecados. É a mesma coisa nós, cada um de nós. Renunciar ao mal que está em nós é difícil? É, porque a gente gosta de fazer o que é errado. O problema é esse, o pecado é gostoso de fazer, não é verdade? Então, mas renunciar por amor ao Senhor, por amor a Jesus, por amor a Ele, que tanto nos amou e tanto nos ama. Ok, querido irmão, querida irmã? Vamos fazer nossa oração final a Nossa Senhora. Ó Maria, Mãe de misericórdia, velai sobre todos para não se desvirtuar a cruz de Cristo, para que o homem não se extravie do caminho do bem, nem perca a consciência do pecado, mas cresça na esperança em Deus, rico de misericórdia, cumpra livremente as boas obras por Ele de antemão preparadas, e toda a sua vida seja assim, para louvor da sua glória. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.